Novidades sobre o tema treinador. Temos atualizações da situação aí do técnico Arthur Jorge. O Vasco joga hoje na Vila Belmiro contra o Santos. Jogo dos desesperados. No Vasco a fervura abaixou um pouco porque o treinador já caiu. E quem pode ter treinador caindo no dia de hoje é o Santos. Tomara que se o Vojvoda cair é porque o Vasco venceu o jogo, tá bom? Tem muito assunto pra gente debater. Vou trazer informação pra vocês a respeito da Copa Sul-Americana, importante pra gente, movimentações e mudanças na equipe do Vasco. Tem muito assunto, tá bom? Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago pra vocês essas e outras informações. Roda a vinheta! Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebolaço. Dieguinho na área, entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira com muita informação. Vamos tirar aquele elefante branco da sala já? Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda bastante o nosso trabalho. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. E a galera que gosta de comprar camisas antigas do Vasco da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, Lojinha do Futebolaço. A gente envia para todo o Brasil. Entre em contato com a gente lá que com certeza você vai achar uma peça bem legal. E você que tá com aquela camisa no fundo da gaveta, você engordou, ou enfim, tá precisando fazer uma graninha, manda pra gente foto lá, desde que seja original, em bom estado de conservação, que a gente pode estar adquirindo com você, beleza? Sem mais enrolação, vamos logo aí começar o vídeo. Primeiro, queria atualizar vocês a situação do técnico Arthur Jorge. Ontem o companheiro Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o Vasco iniciou as primeiras conversas e, de fato, abriu negociação com o técnico português. Até amanhã, /tarde de quarta-feira, o Vasco estava no estágio de sondagens. Sondou o Renato, sondou o Gadiardo, sondou o Arthur Jorge, deu uma olhada em outras situações. Negociação não tinha com ninguém, mas o Vasco abriu essa negociação com o Arthur Jorge. E o Vasco entende que o técnico pode acabar caindo lá no Al Rayyan. Eu queria, inclusive, trazer para vocês aqui, o Al Rayyan tem um clássico muito importante para ser disputado agora com o Al Garrafa. Nesse momento, o Al Rayyan é o quarto colocado do Campeonato Qatar, ele com 28 pontos, a 3 pontos do Al Garrafa e do Al Shamal, que são ali, respectivamente, os segundos e terceiro colocado. Já o Al Saad, clube que o Felipe Maestre jogou bastante tempo, é o líder com 35 pontos. Então ele está nesse momento a 7 pontos do líder. Esse clássico é fora de casa e, de repente, tomando uma porradinha no clássico, aí dependendo de como o jogo transcorra, o treinador começa a dar uma balançada. Então tem sim a possibilidade de um desligamento dele lá no Al Rayyan, tá? Até porque a situação do título tá ficando aí um pouquinho mais difícil, beleza? E aí qual é a situação? Ontem à noite, a assessoria do treinador subiu uma nota. Ih, caraca, desmentiu a informação, já bateu porta na cara do Vasco. Não é isso. Eu vou ler primeiro para vocês a nota da assessoria do Arthur Jorge e na sequência eu explico melhor do que se trata esse tipo de nota. O Mister Arthur Jorge fica lisonjeado em ter seu nome lembrado e reconhecido no futebol brasileiro, sobretudo por grandes equipes. O treinador, no entanto, segue focado no projeto do Al Rayyan e pretende cumprir o vínculo estabelecido com o clube. De uma certa forma, ele bate aquele carimbo ali de que, ó, eu pedi para sair daqui, eu não vou. Ou quem quiser me contratar, vem aqui e paga a multa se a gente chegar num acordo, ou se o clube achar por bem me demitir, eu faço. E aí, por que a assessoria sobe a nota? Porque da mesma forma que o Arthur Jorge tá tendo o nome dele no noticiário aqui no Brasil, tá tendo lá também. Porque os veículos esportivos lá do Catar também vão noticiar que tem um clube brasileiro querendo o Arthur Jorge. O Arthur Jorge desponta no futebol aí, principalmente pela campanha incrível com o Botafogo sendo campeão brasileiro da Libertadores em 2024. Então, de uma certa forma, a assessoria ali bota meio que panos quentes, ó. Sou treinador do Al Rayyan, tô focado no meu trabalho aqui. O Al Rayyan que tá nessa situação aí da coisa meio que tá balangando, o trabalho dele não é que é ruim, mas
tá um pouquinho, deixando um pouquinho a desejar com relação à disputa do título Qatari. Então, de uma certa forma, pô, você tá querendo ir, manda os caras pagar a multa aqui que você vai. E ele tá dizendo, não vem com essa não. Se vocês quiserem me mandar embora depois do clássico aí, se ele tomar uma porrada feia, vocês que me mandem embora. Então, o Arthur Jorge está cavalheiro. Ele não vai forçar a barra para sair. Então, a depender aí da postura do Al Rayyan com ele, dependendo desse clássico, de como as coisas vão caminhar, e a depender da postura do Vasco entrar numa de pagar multa ou não, que eu acho pouco provável, ele ganha um salário ali acima de 2 milhões de reais, fala-se na casa de 3 milha, e ainda temos a multa se for pagar, que fala-se aí na casa de 5 milhões de dólares. Cara, é praticamente você comprar um jogador e com um super salário. Eu nem acho que o Vasco deveria fazer um investimento dentro dessas cifras. Se a coisa for facilitada, ele for demitido lá, for só pelo salário, cara, a gente já vai estar fazendo um senhor esforço para contratar um treinador. Acho que muda um pouco de figura. Agora, pagar a multa dele, eu nem sou muito favorável ao Vasco fazer isso não. Preferiria pegar esse dinheiro para comprar um jogador na janela do meio do ano. Tá bom? Então vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos. E a situação da colocação da nota da assessoria dele não é para valer o Vasco, não tem interesse, mete o pé, vou ficar aqui. Não é isso. É só para firmar a posição de que, ó, vou cumprir o meu contrato. Ou alguém me manda embora, ou quem quiser me tirar daqui que pague a multa rescisória. Basicamente, é isso. A gente, como vascaíno, tá desabituado a ver treinador nosso cobiçado de outro clube querendo levar, porque o Vasco acaba não dando muita condição para os seus treinadores desempenharem grandes trabalhos. E o último treinador que eu me recordo do Vasco, que saiu enquanto empregado do Vasco e foi para um outro lugar porque recebeu uma proposta, foi o Zé Ricardo, e muito por uma questão de estar se noticiando que a 777 estava assumindo o Vasco e ia mandar ele embora de qualquer jeito. Então, quando pintou a proposta da Coreia do Sul, ele não pensou duas vezes e meteu o pé. Foi Coreia do Sul ou foi Tailândia? Eu acho que foi Coreia do Sul. Foi Coreia do Sul, se eu não me engano, ele levou inclusive Iago Pikachu pra lá. Ele meteu o pé e eu no lugar dele teria feito a mesma coisa. E um pouco mais para trás, isso do Zé Ricardo foi em 2022, lá entre 15 e 16, se eu não me engano, já em 16, o Jorginho foi bem cobiçado pelo Cruzeiro, não sei se vocês vão lembrar. Ele faz uma arrancada absurda com o Vasco no Brasileiro de 15, pegando o time com 13 pontos e leva até a última rodada com chance de ficar na Série A, o Vasco acaba caindo. Depois, em 2016, ele emenda até então a segunda maior série invicta da história do Vasco, foram 30 e poucos jogos sem perder, e ali ele estava sendo cobiçado pelo Cruzeiro, que naquele momento era um dos principais times do Brasil, aquela era vencedora do Cruzeiro no futebol brasileiro, e ele tinha tido uma passagem na Copa de 2014, Copa de 2010, perdão, como membro da comissão ali do Dunga, né? Então ele era um cara que estava começando como treinador da nova geração. O Vasco acabou conseguindo segurar o Jorginho. Então a gente não está muito acostumado de ter assédio nos nossos treinadores. Então clubes que passam essa situação meio que já estão acostumados. Beleza? Então o plano A, o grande querido do Vasco nesse momento é o Arthur Jorge. Diria que o segundo é o Gadiardo, só que também tem aquele debate. Cara, o Galhardo, na verdade, ele virou um treinador muito renovado pela primeira passagem dele no River Plate, que inclusive meio que tem uma ruptura ali, né? O Flamengo bate campeão da Libertadores em 19, em 2018, salvo engano, o campeão foi o River. Eu acho que foi. O Palmeiras eu acho que é em 20, né? Que ganha do Flamengo, eu acho que é isso mesmo. E aí ele meio que tem um corte na fenda, né? E você divide a era em que os clubes não brasileiros ainda conseguiam fazer uma graça e brigar para ser campeões da Libertadores, e a partir de 19, todos os anos tem um brasileiro na final da Libertadores, e quando não, tem dois brasileiros, e os brasileiros vêm sendo campeões aí da Libertadores todos os anos, praticamente virando aí uma Copa do Brasil com um convidado. A Libertadores virou quase que isso. E aí nesse 2018, e voltando um pouco no tempo, o Galhardo empilhou títulos no River Plate, é um treinador jovem ainda, e aí por toda essa badalação, esse bom trabalho dele, pega-se também a
A marca Galhardo, da época de atleta ainda, ele foi um grande meio-campista, criou-se nele uma aura de um novo grande treinador. A escola argentina é bem respeitada, assim como a escola portuguesa, e ele foi ali catapultado aí para a Liga da Arábia Saudita comandar o Al Ittihad, e não o Al Nassr, como eu falei, perdão, os dois clubes são amarelos ali, só que me deu um branco, óbvio que eu sei quem é o Al Ittihad e quem é o Al Nassr, né? O Al Nassr é do Cristiano Ronaldo, amarelo e azul, e o Al Ittihad ele é o clube do Benzema, do Kanté, que é amarelo e preto, tá? Só acabei trocando na hora que a passagem dele lá foi abaixo da expectativa, ele chegou junto com aquela expectativa de grandes treinadores de nome, assim como grandes jogadores de nome, ele, Jorge Jesus, tiveram alguns treinadores badalados ali nesse período, só que ele acabou não conseguindo repetir o sucesso que ele teve no River Plate. Regressou ao River Plate e essa segunda passagem dele no River não é das melhores. No momento, ele faz uma campanha péssima com o River Plate, o River é o 10º colocado, ele já comunicou que vai comandar o time hoje contra o Banfield e está entregando o cargo. Ele não conseguiu sequer classificar o River Plate para a Libertadores de 2026, inclusive o River vai jogar a Sul-Americana junto com a gente nessa temporada. Então o Galhardo vive muito da aura e do nome conquistado ainda naquela passagem da primeira dele no River Plate. Então digamos que o próprio Galhardo não está no seu melhor momento na carreira e não vem assim de grandiosos trabalhos, mas ficou muito grande, ficou muito imponente com o nome principalmente aqui na América do Sul. Nunca trabalhou no futebol brasileiro, no Arthur Jorge tem esse selo de já conhecer o futebol brasileiro e ter feito um baita trabalho com a camisa ali do Botafogo, então tem esses prós e contras e por isso o Arthur Jorge é o favorito. Só que o Galhardo vai ficar livre. Se ele vai querer emendar um trabalho no outro agora, se ele vai querer esperar mais um pouquinho, a gente vai ter que aguardar a partir de sexta-feira, vulgo amanhã, tá bom? Mas o Arthur Jorge, o grande dificultador, além do salário dele ser bem alto, é que ele está empregado, podendo aí balançar e sair do clube no depender da sequência desses próximos jogos. Isso também já muda um pouco o noticiário no que tange o anúncio do novo treinador do Vasco. Trabalhava-se num primeiro momento do Vasco ter um novo treinador já para o jogo da semifinal contra o Fluminense no Campeonato Carioca, porém, com a situação de ver como vai ficar a situação do Arthur Jorge no Al Rayyan, o Galhardo que comanda o River Plate até esta quinta-feira, diria para vocês que o mais provável é a situação de treinador do Vasco começar a caminhar a partir de amanhã, tá? Então hoje a gente vai ver alguns movimentos, o Renato seria ali uma terceira via, inclusive nem sei como ele, Renato, viria essa questão de ser praticamente um plano C. O Renato é um pouco vaidoso, um pouco egocêntrico, não sei se ele parece que já não faz muita força para vir pro Vasco mesmo, né? Teve a oportunidade de vir ano passado e não quis. Então, já vindo como um plano C, não sei como é que ele viria essa situação não, tá? Então, essa aí é a hierarquia e é a situação dos três treinadores no momento. Se o Galhardo falar, não quero ir pro Brasil agora ou não quero ir para o Vasco, vou esperar mais um pouquinho, acabei de me desligar do clube aqui, vou dar uma olhada e esperar quais são as próximas propostas. E o Arthur Jorge vence o clássico lá e o clube não demite e fica meio difícil pro Vasco chegar e pagar a multa, aí pode ser que a gente rapidamente tenha um avanço aí para retirar o nome dos dois e ir pro Renato ou até uma quarta, quinta via que possa ainda vir a aparecer. Vamos lembrar que quando o Carille foi contratado lá no início de 2025, o nome dele nem estava no noticiário do Vasco. Quando apareceu já foi assim, ó, negociação avançada e fechou, tá bom? Então é possível de o treinador do Vasco não ser nenhum dos três que estão mais fortes nesse momento, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o que a gente acabou de discursar, beleza? Aproveitando que eu cheguei a citar a questão aí do River Plate, da Sul-Americana, o Bahia foi eliminado pelo O'Higgins do Chile ontem, na Conmebol Libertadores segunda fase, e uma notícia, entre aspas, boa, é que com a eliminação do Bahia agora, não avançando para uma terceira fase, ele fica sem temporada internacional. Então não há o risco do Bahia
ir para uma terceira fase, ser eliminado e cair para a Sul-Americana, aumentando ainda mais o nível. O Botafogo, dentro de casa, conseguiu eliminar o Potosí bem na colherzinha do chá ali, perdeu lá na Bolívia por 1-0, venceu no Newton Santos por 2-0, tomou bola na trave, fez um segundo tempo bem abaixo, saiu vaiado, mas passou. O Botafogo pega o Barcelona de Guayaquil na terceira fase e quem cair nessa terceira fase vem para a Sul-Americana. Então vamos ter um time importante. Ou o Barcelona, que foi vice-campeão pra gente lá na Libertadores, que tá aqui, ó, de 1998, ou a equipe do Botafogo, tá? Então essa Sul-Americana aqui já tá bem forte, pode ficar ainda mais. O Barcelona tem feito boas campanhas nos últimos anos, tem dado bastante trabalho. Tá bom? Então atualizei vocês essa situação também. Vamos virar a chave agora e vamos falar do jogo entre Santos e Vasco da Gama. Rapidinho antes, lembrar os senhores aí que a Golcase é nossa parceira. O mês está acabando, faltam 2 dias e a Golcase está em mês de aniversário. Está completando 11 anos e o meu cupom está dando desconto dobrado. Ao invés de 5, está dando 10% de desconto. Então aproveita que o cupom vai expirar com o desconto dobrado agora no final do dia 28. Pô, Dieguinho, o que tem de legal lá na Golcase pra gente aproveitar? Beleza, você tem, ó, copo térmico, são várias estampas, não são apenas essas daqui, tá bom? Olha que copos bem legais, térmicos, mantém sua bebida geladinha aqui, tá? Você pode, inclusive, personalizar com nome e número. Você tem a possibilidade de comprar capinha de celular. Comprou uma, a segunda sai de graça, tá bom? Você pode comprar garrafa na Golcase. Tem essa aqui de 750 ml, tem a nossa de entrada de 500 ml. Lembrando, galera, que são várias estampas, não apenas essas daqui. Tá? Tem outras variedades também de garrafa e de copo. Tem o nosso copo Life de 1 litro 120 com tampa e canudo. Você pode, inclusive, tirar a tampa aqui e usar ele normalmente, igual o copo de 500 ml. Essa garrafa Fresh, você tem 2 modelos dela. Esse aqui de 950 ml, mas você tem ela também de 650. Além disso, eles lançaram linha PET agora. Tem peitoral de cachorro, tem guia. Você tem também mala de viagem, mochila, carregador de celular, carregador portátil. Além de tudo isso, exclusivo do Vasco, você também tem linha da DC, da Marvel, Naruto, Stranger Things, Ayrton Senna. O que não falta é opção lá na Golcase. Beleza? Você pode ir no QR Code ou no link da descrição. Compras acima de R$200, você parcela em 3 vezes sem juros, e compras acima de R$100, o nosso cupom tá disponível e tá te dando desconto dobrado, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Não perca aí a oportunidade e aproveita. Dito isso, vamos agora começar a falar de Vasco da Gama e Santos. Já falei para vocês aí que o Santos está numa crise danada. O Vojvoda pode, inclusive, ser demitido hoje. Ontem, as torcidas organizadas do Santos fizeram protesto, inclusive lá na faculdade, aonde o Marcelo Teixeira, que é presidente do Santos, é proprietário. Foi feito, inclusive, um protesto lá na porta. Chamaram ele de 7-1. O transfer ban que o Santos estava, o Santos já conseguiu pagar, então menos um problema. Estão exigindo contratações. O clima está bem pesado. Diria até que se demole com um empate, tá arriscado o Vojvoda cair hoje. Inclusive, já queria levantar aqui uma bola. O Vasco pode ter os seus sonhos aí com o Arthur Jorge e o Galhardo frustrado, tendo o Renato Gaúcho e outras opções. Se o Vojvoda cair no Santos, você viria com bons olhos? Colocaria ele no radar do Vasco? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Dito isso, vamos agora trazer para vocês as prováveis escalações, tá? A equipe do Santos deve ir a campo com a seguinte equipe: o goleiro Gabriel Barazão, o Igor Vinícius na lateral direita, Adonias Frias e Luan Pérez na zaga, na lateral esquerda o Escobar. Dupla de volantes Gabriel Bontempo, William Arão, e aí o Santos tem do meio para frente Neymar, Gabriel Menino, Rony e Gabigol, tá? Esse é o provável time do Santos para logo mais, tá? Tem alguma modificação ou outra que pode acabar acontecendo. O Barreal pode entrar na vaga ali do Gabriel Menino. Vamos aguardar, tá bom? Já o Vasco vai com a seguinte formação. E aí, antes eu queria trazer algumas informações. O Cuesta treinou normalmente com a equipe na quarta-feira, porém
foi cortado da delegação, tá? Ele treinou, tá melhor da contusão, mas o Vasco ainda acha que é melhor ele manter a forma e passar mais um tempinho no CT. Então ele não viajou, tá? O cuiabano foi relacionado pela primeira vez e o Thiago Mendes treinou normalmente e viajou. Então esses dois aí devem ser aí reforços pro Vasco. O Thiago Mendes como titular e o cuiabano esperando mais um pouquinho. O provável time do Vasco para pegar o Santos às 19 horas da noite, inclusive é o único jogo do Brasileirão passando hoje. O Flamengo faz a final da Recopa aí contra a equipe do Lanús, perdeu na Argentina por 1-0. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga formada por Alan Saldívia e Robert Renan, na esquerda Lucas Piton. Então o Puma deve voltar para o banco de reservas e o Paulo Henrique voltar a ser titular. Então com o treinador interino do Vasco, Bruno Lazzaroni, esse negócio de improvisação na lateral é a primeira modificação que vai ter. O Thiago Mendes volta a ser titular no segundo volante e de primeiro Barros. O Rojas está mantido e o mais provável é o Nuno Moreira ir para o banco e o Rinestrosa, que foi contratado aí como uma das principais peças para a temporada 2026, tendo a sua primeira oportunidade como titular. Então, Rinestrosa na direita, Andrés Gomes na esquerda, o Rojas armando a equipe e o Spinelli deve ser mantido como centroavante. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar a equipe do Santos na Vila Belmiro às 19 horas. Aproveitando que eu estou falando de Campeonato Brasileiro, queria trazer para vocês aí os jogos de ontem. O Vasco caiu mais uma posição, é o vice-lanterna nesse momento. O Santos abre aí o jogo como lanterna. Dois times que estavam na zona de rebaixamento pontuaram ontem, não conseguiram vencer, ficaram no empate, mas botaram mais um pontinho na sacola. Vamos aos jogos de ontem. A equipe do Bragantino empatou em casa com o Atlético Paranaense por 1-1. O Remo em casa empatou com o Inter em 1-1. O Inter é um dos times na zona e estava com um ponto. Chegou o segundo. O São Paulo venceu o Curitiba lá no Couto Pereira por 1-0. O São Paulo, com isso, divide a liderança com o Palmeiras. O Palmeiras venceu a equipe do Fluminense por 2-1. O Cruzeiro, que segue na zona, conseguiu mais um pontinho, empatou em 1-1 com o Corinthians. O Grêmio, com um a mais, conseguiu vencer a equipe do Atlético Mineiro. 3 jogos dessa rodada foram adiados. Flamengo e Mirassol não aconteceu porque o Flamengo hoje faz a final da Recopa. O Botafogo ontem jogou a segunda fase da Libertadores e por isso teve o jogo adiado com vitória. E o Bahia, que foi eliminado pro O'Higgins, como eu falei para vocês durante o vídeo, pela Libertadores ontem, não vai jogar essa rodada com a Chapecoense. Então a gente mal começa o campeonato e 6 equipes já tem um jogo a menos, beleza? Bom, minha galera linda, minha galera boa, assim eu vou fechando com vocês a nossa primeira edição do dia. Como eu informei a vocês, tive um probleminha ontem, até corri para ir no dentista. Agradecer a galera que me acompanha lá no Instagram, né? Até pedi indicação de algum dentista aqui por Nova Iguaçu, meu direct lotou, então eu me resguardei um pouquinho ontem, beleza? Tô voltando à normalidade. Inclusive, não sei se vocês perceberam, eu mudei um pouquinho aqui o enquadramento da câmera, botei a câmera um pouco mais afastada, pra gente ter aparecendo um pouco mais a taça da Libertadores. Queria ouvir um feedback de vocês. Você prefere esse enquadramento de câmera que eu usei para esse vídeo agora, ou aquele com zoom já bem mais próximo do meu rosto, inclusive fechando o enquadramento já aqui, quadro, né, para dentro, matando esse pedaço aqui que deixa a taça um pouco maior, um formato já bem mais com zoom, as taças inclusive aqui atrás mais aproximadas. Enfim, o conteúdo é para vocês, então queria ouvir o feedback de vocês, se vocês preferem esse enquadramento aqui ou do jeito que a gente vinha gravando. Tá, tô testando vários formatos, dá para andar bastante com essa câmera para trás. Eu estou usando uma mesinha aqui para usar o notebook que me serve de base aqui. Inclusive, se eu andar mais, inclinar a câmera, a gente consegue ver os quadros que estão ali em cima e aí a taça fica ainda mais visível, né? Eu posso, inclusive, empurrar a mesa que eu estou usando de apoio aqui para usar o notebook com o nosso... Aí tá... O outro enquadramento estava mais ou menos assim, ó. Eu faço as coisas com carinho e com vocês, né? Tá vendo? Eu tô mostrando para vocês formatos de cenário aí ao vivo, não porque o vídeo é gravado, né? O outro enquadramento ele tava mais assim, ó.
mais ou menos aqui. Aí eu chegava um pouquinho mais para trás, tava mais ou menos esse enquadramento aqui. E aí, qual que vocês preferiam? Desse, quando a gente joga a taça nossa para dentro aqui da Libertadores, ela fica sempre pegando só um pedaço, né? Já nesse enquadramento que eu gravei o vídeo para vocês hoje, com a câmera mais afastada, a gente consegue incluir melhor a taça da Libertadores, beleza? Deixa o feedback de vocês aí e assim o Dieguinho vai se despedindo com a nossa primeira edição do dia. Valeu? Tamo junto. Deu pra ver até a bermuda que eu tô usando aqui. Valeu! Fui! Ih, caraca! Tamo junto.